Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 12 de abril, segunda-feira, vamos falar sobre vitiligo. Exatamente, uma doença não contagiosa caracterizada pela despigmentação da pele. Você em casa já ouviu falar disso, com certeza, tem alguma ideia, às vezes conhece algum tipo de tratamento, mas muitas vezes não é científico, não é correto. Então hoje vamos tirar todas as dúvidas com quem entende do assunto. Programa imperdível. Os abraços vão para Doralice Gonçalves, moradora do bairro Mata do Jacinto. Ela é fã do nosso programa, pediu o abraço. Tá aí, Doralice. Um beijo no seu coração. Também para a Maria Luzia, moradora do bairro Guanabara. Ela nos assiste todos os dias, amiga lá do seu Antônio, grande liderança da região. Um beijo a todos vocês. E um abraço especial a todas as funcionárias e funcionários das lojas Anitta. Algum tempo atrás nós mandamos um abraço, alguns não assistiram e pediram que a gente repetisse esse abraço. Vocês fazem a diferença, sim, nos pés tanto dos homens como das mulheres, adultos e crianças. Parabéns às lojas Anitas, ao Carlos e a você também, Anita, que continuem sempre trabalhando pelo crescimento, pelo desenvolvimento aqui do comércio campograndense. O vitiligo é uma doença caracterizada pela despigmentação natural da pele que acomete homens e mulheres na faixa etária entre os 10 e 40 anos. Mas apesar de ser uma doença não contagiosa, muitas pessoas ainda têm preconceito com relação aos pacientes que apresentam as manchas brancas na pele, acreditando que apenas pelo contato poderão adquirir esta doença. Em 30% dos casos, o vitiligo pode estar associado a fatores genéticos. Portanto, vamos tirar todas as dúvidas, vamos refazer aquilo que nós imaginávamos que era, se é pano branco, se é mancha branca, se é vitiligo, vamos tirar todas as dúvidas. Estamos aqui hoje com uma especialista, para lá de famosa aqui na nossa cidade, em Campo Grande, uma médica de renome, uma médica que atende com muito carinho as pacientes que procuram ela no consultório, no hospital universitário. Temos o prazer em receber a doutora Eloide Marcelino. Bom dia, Eloide. Bom dia, Paulo. O que vem a ser vitiligo? O vitiligo, ele é basicamente uma doença despigmentante. Então, o grande problema do vitiligo é justamente a identificação da causa. Existem várias teorias que tentam definir a origem. Duas que são mais aceitas é uma embrionária, que fala que quando o indivíduo está muito estressado, então o sistema nervoso central libera muita toxina, e o melanócito, que é uma célula que sempre vai caminhando em conjunto, é muito suscetível e vem a morrer. E a teoria mais aceita é da autoimunidade. Então, o organismo passa a identificar o melanócito, que é responsável pela pigmentação, como sendo um agente diferente. Vai e destrói. E nessa condição existe, Paulo, uma associação muito importante entre vitiligo e outras doenças de origem endócrina. Então, quando você vê a situação do vitiligo em si, sempre é interessante e importante, se faz como protocolo, a investigação de alteração a nível de tireoide e alteração a nível de diabetes. Existe uma correlação entre essas causas e não é tão incomum assim a observação. Ele tem uma classificação muito característica por área. Então, vitiligo, despigmentou. Então, você tem o localizado, você tem o disseminado, e nessa caracterização você tem uma velocidade de evolução. E aí, muitas vezes, se estabelece tratamento através da velocidade. Faixa etária é essa, mas a gente costuma ver paciente muito mais novo. Esses dias, eu estou com um menino de 2 anos, em abril, vitiligo, e pacientes de muito mais idade. Então, a faixa etária em si não é escolhida muito a dedo. Existe, sim, uma correlação familiar importante. Então, você vê um membro da família com vitiligo, normalmente você pode estabelecer outros casos intrafamiliares.
Não tem contágio, não pega, você pode abraçar, você pode beijar, ninguém vai transmitir o vitiligo dessa maneira. É uma doença do indivíduo. E aí vem o diagnóstico. O diagnóstico para o clínico dermatologista que está habituado a fazer, ele é simples. Em situações mais difíceis, tem uma lâmpada específica, que a gente define como lâmpada de Wood, que ela manda um comprimento de onda e o vitiligo ele floresce numa tonalidade muito clara, como em festa, que tem aquela luz azul, que incide na roupa branca, floresce daquela maneira. Nesse critério, o dermatologista faz um diagnóstico diferencial com muita facilidade. Não é complicado. Entre panos branco, entre outras pitirias que existem, que são situações despigmentantes. E aí você estabelece tratamento. Mas, Eloíde, quais seriam assim os sintomas? Existe algum sintoma que a pessoa apresenta além da despigmentação? Nenhum, nada, né? Nada. Você olha para a pessoa, ela começa a apresentar manchas brancas que não coçam, não tem aspereza, não tem nada. Normalmente tinha um professor, na época de faculdade, que falava assim, que vem de dentro é bilateral, então é simétrico. Então essa é uma das dicas, né? Na dúvida, está saindo dos dois lados. O vitiligo sempre vem dos dois lados. Respeita os dois lados. Criança, normalmente, a gente sempre observa a abertura em volta dos olhos. Primeiro abre em volta de um olho, abre em volta do outro olho. É sempre simétrico, sempre bilateral. E, doutora Eloíde, quando a senhora fala do lado emocional, hoje é impossível não ter um estresse. Impossível. Tem estresse no trânsito, tem estresse na família, tem estresse no emprego, tem estresse em todos os lugares. Então o lado emocional hoje ele é sim muito aflitivo. De que estresse nós estamos falando, né? Como que seria você ter uma pessoa com tendência a ter esse vitiligo se não quer que aflore, por exemplo? O que nós vamos fazer? O que pode ser feito? Porque se o estresse vai desencadear o aparecimento do vitiligo, então isso já é um ponto de partida. As pessoas que estão nos assistindo podem estar falando assim, não, então se eu não ficar estressado, eu não vou ter vitiligo? Quem dera, né? Pois é. Quem dera. É assim, que tipo de estresse que a gente observa isso? São as grandes perdas. Então, a gente vê muito isso em criança. Então, morreu alguém da família, pessoas que são importantes naquele núcleo com aquela criança, morte de um avô, uma separação, uma coisa séria, importante, onde a carga de estresse ela é muito, muito forte. Aí você pode ver que vem o vitiligo, aí vem a abertura e a teoria das doenças de origem autoimune. Então, tem a irmã do vitiligo, que é a alopecia areata, né, que cai os cabelos em tufo. É o mesmo quadro, praticamente a mesma coisa. Uma coisa interessante que a gente observa, criança com vitiligo repigmenta muito bem. Muitas vezes nem faz tratamento nem nada, está lá repigmentando. Se faz o tratamento, repigmenta com mais facilidade. Então, a evolução ela é muito característica com o quadro de abertura. Abrir um vitiligo violento trata de igual para igual. Então, aí são medicamentos importantes para você segurar isso, para depois você poder repigmentar. E nunca esquecer do aspecto investigativo, para descartar outras complicações que venham, não decorrentes do vitiligo, mas o vitiligo passa a ser, olha, estou avisando que alguma coisa aqui dentro está acontecendo. É um alerta. É um alerta. Investiga diabetes, investiga tireoide. E eu te pergunto, vitiligo tem cura? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. Eu prometo para vocês, é rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje importantíssimo. Estamos falando do vitiligo. Exatamente, essa patologia dermatológica que leva à despigmentação da pele, essas manchas brancas, e nós estamos tirando todas as dúvidas. Estamos aqui hoje com uma médica dermatologista, amiga já de todos vocês, no primeiro bloco, levando essa informação com muita naturalidade, doutora Eloíde Marcelino. Doutora Eloíde, o vitiligo é uma doença que tem cura? Como uma doença sem uma causa pré-determinada, ela tem controle. Controle. Cura, não posso falar que tem. Você controla. Curar, aí já é um departamento de um âmbito mais elevado. Mas vamos dizer assim, nós apresentamos essas lesões. Passa
a vida inteira sem ter, pode acontecer isso? Pode. Depois que você trata a primeira vez? Tem paciente que não trata, estaciona. Tem paciente que trata uma vida inteira, para de tratar, não volta mais. Tem paciente que fala, não, eu vou ficar, fica bem, acontece alguma coisa, a mancha ativa. Cada paciente vai ter uma reação de uma determinada forma ao tratamento. E qual é o tipo de tratamento mais eficaz? No primeiro bloco você ia falar de uma droga, e é a base de creme, é a base de comprimido, é injeção, tem que internar no hospital, tem que fazer um controle sério de exames laboratoriais, tem que fazer alguma luz. O que é feito? Acima de 11 anos, o tratamento normalmente é indicado, dependendo da extensão, sistêmico. Então o indivíduo vai, colhe uma infinidade de exames, vê se o organismo está apto para isso e faz a ingesta do medicamento e se expõe, normalmente, a luz preferida é ultravioleta A. E o que a gente tem que tomar muito cuidado, que o ultravioleta A, ele é indutor, assim como o UVB, de câncer de pele. Então você sempre pesa risco-benefício do tratamento. É um paciente que sempre tem que estar monitorado. Normalmente, quando ele começa a tratar, a repigmentação ela é lenta, mas ela vem. Em superfície óssea, ela é muito devagar. Rosto, normalmente, ele vai, repigmenta de um modo muito bom. Existe um medicamento que é usado muito em criança com dermatite atópica, que a gente, como dermato, usa para vitiligo em volta dos olhos e que repigmenta muito bem. É um paciente crônico, é um tratamento que não é rápido, é um tratamento contínuo. O dermato funciona para o paciente de vitiligo, assim como o hipertenso para o cardiologista. É uma continuidade, além do ponto de vista investigativo das outras possibilidades internas. Então, é uma continuidade, não é uma coisa que tem igual dor de garganta, começo e meio e fim. Esse não. E logo que se inicia o tratamento, doutor Eloide, já apresenta melhora nessas manchas, já vai diminuindo a intensidade delas, já vai ficando mais ou menos parecida a pele de novo? Ou isso pode também, de paciente para paciente, ter um tempo? Tudo depende. Criança repigmenta muito bem. Indivíduo de mais idade, se é uma pessoa de pele clara, que não tem um vitiligo tão diferenciado assim, você consegue disfarçar. Se é um paciente com uma pigmentação mais intensa, com as lesões ficando mais aparentes, ele é mais lento, mais gradativo. Não é tão simples assim. O paciente para vitiligo, Paulo, ele tem que ser muito disciplinado, ele tem que ter muita vontade de resolver aquilo, porque você demora no mínimo, são 20 a 25 sessões de ultravioleta, você faz de 2 a 3 por semana. Você tem aí quantas semanas para você começar a ter uma resposta adequada? Vai tempo. Os planos de saúde cobrem esses tratamentos? Normalmente sim. Sim? Ele está no Código Internacional de Doença, no CID-10. Certo. Normalmente sim, das vezes que precisa tem a cobertura. Você sabe se no SUS esse tratamento ele pode ser proporcionado à população mais carente? O diagnóstico, sim, o tratamento aí sem ser a ultravioleta A, mas com a orientação do dermatologista em relação à luz do sol, sim. Os medicamentos? Os medicamentos a nível de serviço público, eu não sei se haveria de ter. Não são medicamentos muito tranquilos em termos de preço. São caros? São caros. Igual a lâmpada de ultravioleta... Então pode ser que tenha na casa da saúde, pode né? ser que Tratamento sim. de alto custo. A lâmpada de ultravioleta, normalmente o paciente vai comprar uma lâmpada, ela custa em torno de 80, 90 euros, com uma vida útil de 3.000 horas. Então, não é um tratamento muito tranquilo. Mas tem paciente, toma o remédio, vai para o sol e está muito bem. Quais são as partes do corpo, Eloide, que são mais afetadas pelo vitiligo? É muito variável de paciente para paciente. Normalmente, criança, você vê o vitiligo mais localizado em face, ao redor dos olhos, ao redor da boca. Em indivíduos mais adultos, mais velhos, ele pode vir a ter essa abertura a nível de rosto, mas a nível de extremidade, mãos, pés, e aí ele se estende. E tem uma forma que é muito mais importante. Abre coisa assim de semana, Paulo, já, o paciente está todo despigmentado. Então, isso tem uma variável e é aí que está. A gente não sabe identificar, e não tem, por enquanto, como identificar como o senhor fulano vai evoluir de uma maneira e esse outro senhor evolui de uma outra maneira. Eloide, nesse momento eu gostaria que você deixasse dicas para os nossos telespectadores sobre método de prevenção, se é que existe uma prevenção, e para aqueles que têm vitiligo, uma mensagem de esperança. Prevenção para o vitiligo, infelizmente, não existe.
Eu acho que o mais importante é o paciente com vitiligo ou na suspeita de vitiligo procurar um serviço, uma assistência de um serviço de dermatologia, de pessoas que sejam treinadas para isso. O paciente com vitiligo, o maior cuidado é ele seguir à risca o tratamento e o cuidado desse paciente para a questão do câncer de pele. Porque o tratamento do vitiligo compõe o sol ou compõe o ultravioleta. Então, sempre, esse paciente ele tem que estar sempre muito bem assistido, porque é uma condição que ele vai, durante muito tempo, se expor a agentes tóxicos, tanto medicamentosos como a ação do próprio sol. Para os pacientes de vitiligo que tenham paciência, que se comportem bem perante o tratamento e talvez não se comportem tão bem perante a vida, né? Não engolindo tantas coisas que não consigam ajustar direito dentro do seu dia a dia. Mas, infelizmente, o maior recado é que essas pessoas tenham disciplina e saber. A família é importante nesse contexto, o apoio familiar. A família é importante em tudo, mas nesse contexto de doença é onde você precisa do apoio, precisa do amparo para que as pessoas caminhem em conjunto. Ninguém está sozinho nisso. Dadas essas dicas, basta agora que você possa colocar em prática. Doutora Heloíde, eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. É motivo de satisfação para mim poder entrevistá-la aqui e que a senhora possa voltar mais vezes. O programa precisa de pessoas que têm conhecimento, principalmente na dermatologia, porque existem muitas patologias, inclusive o câncer de pele, que é aí uma tônica. Ela já está preocupada até com a minha pele em relação a filtro solar e tudo. Quer dizer, nós precisamos de gente assim, que queiram modificar o mundo e melhorar a vida das pessoas. Agradeço mais uma vez e que Deus possa acompanhá-la aí num futuro promissor, que é o que a gente deseja. Obrigada. E você que ainda tem dúvidas sobre o vitiligo ou outros assuntos relacionados na área da saúde, críticas, sugestões, denúncias, os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé, de saúde, de muita paz e harmonia. Você não precisa enxergar Deus, basta senti-lo no seu coração. Uma boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.